E aí, camarada, você veio para ver as maiores novidades do mundo da bola e são elas que eu vou entregar para você. Sem enrolar muito teu tempo, se inscreva no canal e deixa seu like, claro, se você gostar realmente do vídeo, porque aqui a intenção não é enrolar você, muito pelo contrário, o vídeo vai ser longo pela quantidade de informações. Então vamos direto ao ponto, o mercado da bola, com mais notícias sobre futebol. E começando pelo Bruno Henrique, que pode trocar o Flamengo por outro gigante do Brasileirão em 2025. O atacante de 33 anos soma 51 jogos disputados na atual temporada. Vale destacar que o recente ídolo rubro-negro voltou a atuar com regularidade. O BH já soma 51 jogos disputados pela equipe rubro-negra, com 8 gols marcados e 4 assistências fornecidas. Ao mesmo tempo, visando um potencial acordo para 2025, o jogador voltou a entrar no radar de um velho interessado por ele no Brasileirão. Trata-se do tricolor do SPFC do São Paulo. Conforme repercutido por diferentes canais e também por veículos como a UOL, o tricolor segue de olho na contratação do atleta. O Bruno Henrique, como dito, é alvo antigo da diretoria do São Paulo. Um acordo não seria tão simples, visto que tudo dependeria principalmente da vontade do jogador e, claro, do Flamengo também. O ponta nunca demonstrou estar infeliz jogando pelo Rio de Janeiro. Porém, caso se concretize, pode ser mais uma ausência que será sentida pela nação. O Gabigol, outro grande ídolo do clube, já está preparando a mudança de ares, fazendo suas malas. A Arrascaeta também aparece no radar do Cruzeiro para 2025. Entretanto, o Flamengo já decidiu que não pretende negociar o meia com um rival direto no Brasil, e se o fizer, fará com clubes do exterior. Voltando a falar do Bruno Henrique, o cara com as entrevistas mais aleatórias do mundo, o cara já também apareceu ligado ao Al Garrafa, equipe do Catar. Ele que no exterior soma uma rápida passagem com as cores do Wolfsburg, clube da Alemanha. E a situação no City tá difícil, os caras estão em crise e Guardiola é chamado para reunião urgente com o time temendo perder o técnico antes da Copa do Mundo. Afinal de contas, nos últimos dias, cresceram os rumores do interesse da CBF no comandante. O técnico tem o desejo de comandar uma grande seleção para um projeto que vise a Copa do Mundo. No entanto, o profissional deve esperar para iniciar um ciclo completo após 2026. Haja vista essa situação, o City buscou o técnico para marcar uma reunião urgente e saber como está o pensamento dele sobre a possibilidade de renovar o acordo na Premier League. De acordo com informações colhidas pelo jornal Sport, a resposta de Guardiola animou o City, que continua acreditando na renovação em 2025 e de garantir o multicampeão por mais tempo no futebol inglês. As seleções de Brasil, Inglaterra e Países Baixos, a Holanda, já especularam anteriormente o profissional para o cargo de treinador, apesar de todas elas terem comandantes na função hoje. Essas três equipes têm técnicos, mas digamos assim, as federações não têm tanta confiança sobre eles ou o respaldo deles não é tão grande assim. A decisão de ficar ou não no City será tomada em definitivo para 2025, visto que o clube do Etihad Stadium também é investigado por acusações de irregularidades financeiras. Isso pode causar sanções graves para a equipe. Guardiola é considerado um dos melhores técnicos da nova geração. O técnico do City já foi até criticado e alguns brincam com o modelo de jogo dele, que ele teria de certa forma atrapalhado o futebol. Porém, não dá para negar que ele é um revolucionário. E se as equipes não conseguem fazer o modelo guardiolista de jogo, é muito mais culpa daqueles que não conseguem implementar do que necessariamente dele, que consegue hegemonia, principalmente nas ligas nacionais. É só ver como, por exemplo, o City se tornou tetracampeão consecutivamente da própria Premier League, que é considerado o principal campeonato e o mais difícil do mundo. Craque francês do Real Madrid se anima com procura do Manchester United e saída pode acontecer. O jogador pode deixar a Espanha para atuar na equipe de Rubem Amorim. O Real, para a próxima temporada, pode perder um importante jogador, mas que não vem sendo tão importante assim na titularidade, já que mal vem entrado para jogar. A equipe comandada por Ancelotti não vive de longe a melhor fase das suas, o que pode culminar nas saídas de alguns importantes nomes. Alguns, inclusive, já são do conhecimento do torcedor. Para 2025, em virtude do desempenho considerado abaixo do esperado, o Real teria optado por descartar um badalado jogador. Trata-se de Tchouaméni, que pode rumar ao United. De acordo com o jornalista Eduardo Inda, do El Chiringuito, o Real Madrid pretende se desfazer do francês em 2025. O jogador inclusive já está avaliando as possibilidades. Apesar de um forte e recente interesse do Liverpool, o atleta teria ficado muito balançado com a possibilidade de atuar no United. Dentro do Real, inclusive, algumas pessoas entendem que o volante poderia render de uma forma mais positiva atuando como zagueiro, porém esse não é o foco na carreira de Tchouaméni. Dessa forma, o destino pode acabar sendo o Old Trafford, mas enquanto isso, o Tchouaméni segue totalmente focado no Real Madrid, que ocupa a segunda posição na tabela de classificação
de La Liga. Outro grande jogador que segue no radar de outras potências é o brasileiro Vinícius. O atacante é um dos grandes desejos do PSG para a vaga e lacuna deixadas por Mbappé. Alphonso Davies se torna a contratação prioritária em gigante da Premier League. O defensor tem contrato se encerrando no fim dessa temporada. Lembrando que Davies é muito desde sempre especulado no próprio Real. O lateral Alphonso Davies não deve permanecer no Bayern de Munique ao fim dessa temporada. Ele tem recusado as abordagens feitas pelos alemães pela renovação contratual e espera poder sair como agente livre. Recentemente, a mídia internacional reportou que o Real está muito próximo de concretizar um acordo com o atleta. Entretanto, restam apenas alguns detalhes entre as partes envolvidas para que a transação se concretize em definitivo. Cientes disso, uma potência da Premier League resolveu entrar na disputa. E sim, pegando o embalo, é o mesmo Manchester United, que apesar de estar em má fase nos últimos tempos, sabemos bem que a equipe tem dinheiro sobrando no bolso. O diário AS informa que o United retomou seu enorme interesse pela contratação de Alphonso Davies. O time inglês acredita que ele pode ser um reforço de extrema qualidade para todo o seu plantel. A diretoria dos Red Devils tentou um acordo com o atleta no passado, mas o negócio acabou não avançando. Agora, eles querem retomar o favoritismo e preparam uma força-tarefa para impedir uma ida à Espanha. Ainda segundo a fonte, no momento, eles são o time que mais tem feito esforços para garantir a aquisição de Davies. Eles ainda não apresentaram uma oferta, mas pretendem iniciar conversas com os agentes do defensor em breve. Por outro lado, o canadense aparentemente não está encantado com a possibilidade de jogar a Premier League. O foco do atleta ainda é uma ida para o Real Madrid, que é claro seu clube dos sonhos e principal foco de negociações do atleta. O lateral Bernabé está se destacando pelo Internacional e o Cruzeiro quer atravessar a negociação de Bernabé com o clube do Inter para renovar. A Raposa está de olho na chance de comprar o atleta, já que o Colorado vem encontrando dificuldades financeiras. O argentino está emprestado ao time vermelho de Porto Alegre e vem se destacado bastante. Entretanto, para ficar, a equipe terá que desembolsar mais de 8 milhões de euros, 49 milhões de reais. Bernabé vem se destacando na grande campanha do Inter sob o comando de Roger Machado. Entretanto, seu empréstimo acaba no fim do ano e para ficar, o Celtic da Escócia pede 80 milhões de euros, 49 milhões de reais. O valor é que o Cruzeiro acabou de pagar para ter o volante Christian do Atlético Paranaense. A Raposa está de olho em um reforço para a lateral esquerda e já especulou para a posição o brasileiro Wendel do Porto e Marcelo ex-Fluminense e com boa amizade com Fernando Diniz. Sobre o jogador Christian, com contrato no fim, o atleta optou por não renovar com o Furacão. Assim, seu novo clube deverá ser a Raposa, que preparou um vínculo de 3 temporadas para o jovem de 23 anos. Apesar de chegar de graça, o time pagará um valor ao clube paranaense pela boa relação de Alexandre Matos com a direção do rival. Matos trabalhou no clube em 2023. Todos sabem que Gabigol não seguirá no Flamengo e o clube já iniciou o planejamento para encontrar um substituto à altura. A saída do atacante mobilizou a diretoria e examina opções de mercado para reforçar o setor ofensivo. Entre os nomes cogitados destacam-se Arthur Cabral, Útil Hernandes e Vitor Roque. Entretanto, esse último já foi excluído das possibilidades após análises internas. Segundo Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo sondou a possibilidade de contar com Vitor Roque, mais uma negociação por empréstimo. Contudo, o Barcelona, clube que detém os direitos do jogador, exige uma venda definitiva, inviabilizando qualquer tratativa. Nesse sentido, o clube espanhol investiu 74 milhões de euros no atleta, cerca de 400 milhões de reais, e busca recuperar parte desse montante. Essa condição financeira tornou a transferência inviável para o clube carioca devido ao alto valor. Antes de enfrentar críticas na Espanha, Vitor Roque chegou a ser considerado como alternativa, mas o Flamengo avaliou que o alto custo e as condições impostas não são compatíveis com sua estratégia de mercado. A diretoria rubro-negra prioriza reforços que apresentem boa relação custo-benefício sem comprometer o equilíbrio financeiro do clube. Com a exclusão de Vitor Roque, os dirigentes concentram esforços em outras alternativas. Ainda conforme a publicação, o clube tem analisado nomes no mercado internacional, incluindo a Major League Soccer, MLS. Apesar do sigilo em torno das negociações, há informações sobre uma possível investida em Útil Hernandes, atacante colombiano do Columbus Crew. Útil vive uma temporada expressiva na MLS, acumulando 19 gols e 10 assistências em 27 partidas. Seu desempenho tem chamado a atenção de clubes estrangeiros, mas seu contrato com o Columbus Crew se estende até o fim de 2025. Ainda assim, a janela de transferências é vista como uma oportunidade para o clube americano lucrar com sua saída. A negociação com Útil, porém, depende de
valores que atraiam o Columbus Crew. Caso contrário, o jogador poderá firmar um pré-contrato com outra equipe ao término de seu vínculo, representando um risco de saída sem retorno financeiro. O Flamengo avalia os cenários com cautela, buscando equilíbrio entre investimento e impacto técnico. Além de Coutinho, o clube mantém uma lista de possíveis reforços. O objetivo é encontrar um nome que atenda às expectativas técnicas e ao mesmo tempo caiba no orçamento. A busca ocorre de forma criteriosa, considerando não apenas as necessidades imediatas de elenco, mas também o planejamento de longo prazo. Crystal Palace, Fulham e Everton enviam olheiros para jogos do Botafogo e se impressionam com Luiz Henrique. O Luiz está em alta no mercado. O LH, segundo o site Care Offside, tem 3 times da Premier League de olho nele. Crystal Palace, Fulham e Everton enviaram olheiros ao estádio Newton Santos e se impressionaram com o atacante do Botafogo nos jogos contra Vasco e Cuiabá, ambos pelo Brasileirão 2024. O portal diz que Luiz Henrique está avaliado em 30 milhões de euros e tem como preferência ir para a Inglaterra diante do interesse de vários clubes europeus. O Botafogo não prioriza a venda do ponta que está na seleção brasileira por acreditar que ainda pode ter mais retorno técnico e retorno financeiro também no futuro. Lembrando que Luiz Henrique inclusive foi até mesmo especulado no Manchester United, em especial depois da excelente atuação que teve no jogo Brasil vs Peru, não esquecendo também da grande atuação quando entrou contra o Chile, o que consequentemente fez muitas pessoas olharem para ele com outros olhos. Ele que era do Real Betis, até de certa forma escanteado nas discussões no cenário nacional, já que muitos nem lembravam da sua existência, começou a provar o seu valor e hoje é um dos caras mais bem requisitados de todo o mercado. Luiz Henrique, vale ressaltar, tem chance de ser campeão simultaneamente de Brasileirão e Libertadores nesse ano, já que o glorioso O Fogão está em 2 frentes diferentes, voando, distribuindo muitas alegrias para o seu torcedor. E se não ocorrer que nem 2023, dessa vez o Botafogo vai conseguir. Neymar está cada vez mais perto do Santos, segundo os principais jornais do mundo. As especulações sobre a volta de Neymar ao Brasil se tornaram cada vez mais fortes, e o Santos intensifica reforços para o retorno do craque. Recentemente, membros da diretoria do Santos demonstraram interesse em repatriar o Neymar. O vice-presidente do Conselho Deliberativo, Oswaldo Nico, sugeriu que as conversas para trazer o jogador estão em curso. Paralelamente, o presidente do clube mencionou possíveis reuniões com o pai de Neymar, que também é seu empresário, para discutir a viabilidade do retorno. Essa movimentação ocorre em um momento estratégico, no qual o Santos busca alavancar sua imagem por completo e desempenho no cenário esportivo. Contudo, as limitações financeiras do clube e a complexidade contratual do jogador com Al Hilal representam obstáculos consideráveis, mas isso não impediria se o pai de Neymar, o Neymar pai, como já dito, chegasse e atravessasse as negociações, podendo até mesmo colocar valores bilionários no Santos, levando o Neymar junto. Além do Santos, outros grandes clubes brasileiros têm sido mencionados em rumores envolvendo o Neymar. Só que recentemente, por exemplo, presidentes de Botafogo e Palmeiras afirmaram que não tem interesse no jogador e por tantas lesões que tem, chega a ser um garoto problema. Porém, César Luiz Melo, da TIC Sports, segue reiterando que Neymar tem um sonho de voltar ao futebol brasileiro e que fará todos os esforços para rescindir o seu contrato do Al Hilal, estando praticamente fechado com o Peixe. Alguns cenários e possíveis cenários para o retorno de Neymar envolvem rescisão com o Al Hilal, o ajuste financeiro do Santos, a recuperação física de Neymar, o impacto no elenco santista, expectativas da torcida, reestruturação da imagem e o desempenho em competições. As implicações seriam muito além do campo. O jogador não apenas elevaria o nível técnico da equipe, mas também atrairia investidores e patrocinadores, além de reacender o interesse pelo futebol brasileiro no exterior. Isso reforçaria a imagem do Santos como um clube formador de talento de elite. Do ponto de vista esportivo, Neymar poderia desempenhar um papel crucial na busca por títulos. Sua experiência internacional seria um diferencial em competições como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, colocando o Santos em uma posição privilegiada. Endrick volta a ficar no radar de clubes para empréstimo e agora envolve Roma e Southampton. Endrick surgiu como uma das grandes revelações do futebol brasileiro. Após um começo meteórico no Palmeiras, o jogador foi negociado com o Real e vem jogando muito pouco. Mesmo assim, vale ressaltar que o técnico Ancelotti prometeu que o garoto vai jogar mais vezes no futuro. Nesse momento, os principais nomes do ataque da equipe espanhola estão na frente do garoto brasileiro, completou 18 anos. Ancelotti disse: ele está pronto para jogar, trabalhando muito bem, mostrando qualidade nos treinamentos, mas a ideia coletiva é sair desse momento mais rápido. Se podemos melhorar com ele, podemos, mas o objetivo é tirar isso da frente, é a prioridade. Não dar minutos. Com pouco tempo de jogo, Endrick vai despertando o interesse de outras equipes. Clubes de menor estrutura em relação ao Real Madrid querem contratar o brasileiro por empréstimo no próximo mercado de transferências. Segundo a informação do jornal espanhol Sport, 3 clubes querem Endrick na janela: Roma, da Itália, Southampton, na Inglaterra
e Real Valladolid da Espanha. Até o momento, nenhuma negociação foi aberta. Endrick disputou 10 jogos com a camisa do Real na temporada 24-25, porém na maioria das partidas que ele entrou foi na segunda etapa. São apenas 122 minutos em campo com 2 gols marcados. O seu futuro vai ser titular do Real em muitas partidas, pela qualidade que tem, isso é bastante óbvio. É um garoto muito humilde, que fala muito pouco e trabalha muito. Gosto muito disso. Elogiou Ancelotti em recente entrevista. O contrato de Endrick com o Real vai até o mês de junho de 2030. O jogador foi comprado em 22 por cerca de 72 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais na cotação da época. O Palmeiras segue recebendo por bônus e metas atingidas. Se tem uma palavra que está definindo o Real Madrid um pouquinho é crise. Tanto o Real quanto o Mbappé vem sofrendo com as críticas da imprensa. Isso porque ambos não têm conseguido atingir as expectativas dos torcedores e também da diretoria. A equipe espanhola manteve seus principais jogadores, com exceção de Toni Kroos, e adicionou o craque francês ao seu ataque, o que fez com que o favoritismo nas competições aumentasse ainda mais. Todavia, a verdade é que desde a chegada de Mbappé, o futebol do Real Madrid piorou, com até mesmo Carlo Ancelotti e o presidente Florentino Pérez admitindo que a situação não é boa. Entretanto, por gostar muito do camisa 9, Florentino vinha amenizando as atuações do atleta, salientando que o mesmo só precisa de tempo para se encontrar no clube. Contudo, até mesmo ele parece ter se cansado de esperar. Isso porque, segundo informação do portal Futebol Espanha, ao avaliar os primeiros 4 meses do atleta em Madrid, Florentino teria confessado a Ancelotti que está muito decepcionado. Esse não é o Mbappé que contratei, teria dito Cartola em conversa com o técnico nos bastidores merengues. O italiano, por sua vez, se comprometeu a recuperar o atleta, pois caso contrário ele pode sair. Vale ressaltar que no time de Ancelotti, Mbappé tem atuado como centroavante, posição na qual não se sente confortável. Todavia, com Vinícius Júnior na ponta esquerda, é pouco provável que o atleta atue em sua função de origem. A situação do jogador no Real tem repercutido até mesmo entre os torcedores do Barcelona, que chegaram a compará-lo com Vitor Roque, que atualmente joga pelo Betis. Desde que chegou ao Santiago Bernabéu, o Kylian Mbappé disputou 16 partidas, nelas marcou 8 gols e distribuiu outras 2 assistências, totalizando 10 participações. Eu acho que nem mesmo o maior hater do Mbappé imaginava que ele teria tanta complicação assim no início do Real Madrid, e muito menos que ele seria especulado em realmente ser chutado e ir embora do Rio. O Jack Grealish tem sido um dos principais assuntos dos bastidores do City, isso porque o camisa 10, um dos principais investimentos do clube inglês nas últimas temporadas, não tem recebido minutos sob o comando de Pep Guardiola. Até por isso, a imprensa inglesa segue repercutindo o interesse de outros gigantes pelo atacante dos Citizens. No entanto, um dos principais jornais da Inglaterra revelou detalhes sobre a decisão do atleta sobre futuro. Segundo Graham Bailey, especialista em transferências inglesas, o Jack Grealish não quer deixar o City. Mesmo com as sondagens do Tottenham e do Aston Villa, o atacante estaria contente com a situação no Etihad. Segundo o próprio jornalista, pelo que entendi, ele está muito feliz no clube. Ele ama o City. Não demonstrou nenhuma indicação de que quer sair. É o que me disseram. Obviamente, houve ligações com Spurs e Villa. Definitivamente não há conversas acontecendo com ninguém. E claro, aos 29 anos, o Grealish chegou ao atual campeão da Premier League na temporada 21-22, com investimento de 117,5 milhões de euros, cerca de 719 milhões de reais na atual cotação, gera muitas críticas sobre a minutagem do atleta no City, por isso o Tottenham foi um dos interessados. Na última temporada, o camisa 10 atuou em apenas 36 jogos, com 3 gols marcados e 3 assistências. Já em 24-25, o Grealish entrou em campo em 10 oportunidades, sem gols marcados, mas com 2 assistências concedidas. O camisa 10 tem uma média de 54 minutos em campo, acabando não atingindo as expectativas dos torcedores ingleses e até mesmo da direção do clube. A situação não é novidade nos bastidores do City, até por isso o Rodri, meio-campista do City e uma das lideranças técnicas do elenco, falou sobre o momento do jogador inglês com Guardiola, afirmando que Grealish sabe que precisa mudar o comportamento nos bastidores. Mercado da bola concluído com sucesso, e eu espero você ter gostado e ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!